O Atlético foi até São Paulo e acabou derrotado pelo Palmeiras pelo placar de 4-0. Jogo válido pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Em entrevista à Sagres, o presidente Adson Batista classificou a derrota como uma tragédia. Exagerou o presidente do Dragão, Kleber Ferreira. O que você achou da atuação do Atlético nesse jogo contra o Palmeiras? Olha, de verdade o Atlético não atuou mal. O placar foi dilatado porque o Atlético, embora não tenha atuado mal, algumas peças não conseguiram dar funcionalidade ao esquema tático montado pelo Eduardo Souza, principalmente os lados do campo. Os alas não foram bem, nem o Igor Cariús e nem o Dudu, e os dois atacantes de beirada, o Janderson e o Ronald, aí não foram mal não, foram um desastre em campo, eram dois jogadores a menos. Então, em função disso, o Palmeiras fez 4-0 com um esquema tático funcional do Atlético, mas as peças não funcionando. Agora, eu não acredito que o Adson acreditasse que o Atlético chegasse com o time que tem lá em São Paulo e vencesse o Palmeiras. Ele acabou classificando assim também que alguns jogadores do Atlético se apequenaram e estão perdendo a confiança. Você também viu isso dentro de campo? Vi com o William Maranhão, que fez uma partida irreconhecível. Eu vi o Dudu jogando muito mal. O Igor Cariús, mais uma vez, deixou a desejar. Outro problema são os dois jogadores de ataque pelas beiradas do campo. Garoto Ronald tem muita boa vontade, voluntarioso demais. Recebeu a bola do João Paulo, ele sai cara a cara com o gol, o jogo estava 0-0. Ele, o gol, o Zé Roberto ao lado dele, ele coloca a bola no pé direito para o chute e chuta para fora. Tomada de decisão errada, equivocada, mal executada. E o Janderson, ele tentava o drible. Ele passava por um, procurava por 4 ou 5 para tentar driblar. Parece que tentando mostrar serviço ali em São Paulo, tentando mostrar que é um jogador interessante em São Paulo, querendo fazer vitrine. Isso atrapalhou muito o Atlético. Sem contar que em todo o jogo, o Zé Roberto recebeu um cruzamento do Dudu para a finalização. Acabou substituído pelo Brian Montenegro, porque o Atlético não tinha jogada de beirada, não tinha criação para o centroavante finalizar, e quando a bola chegava nos pés dos homens que podiam imprimir a velocidade ao jogo, era o Janderson e era o Ronald, o time não funcionava. Vou citar de novo essa entrevista do presidente Adson Batista, porque foi uma entrevista boa e esclarecedora após essa derrota. E eu até perguntei para ele, Kleber, sobre a questão de treinador. Ele já tinha falado outras vezes que não queria contratar um treinador agora, apenas para 2022, mas que o resultado de hoje, as 3 derrotas seguidas, o fazem pensar e analisar profundamente nos próximos dias. Ele não descartou contratar um treinador. Você acha que o Atlético deve contratar um técnico para essa reta final da Série A? Eu não contrataria. Não contrataria, acho que é um gasto que o Atlético pode evitar. E por quê? Porque eu não imagino o Atlético buscando uma vaga para a Libertadores. E o Atlético, com esses pontos que ele tem atualmente, ele já não cai mais. Tem muita gente entre ele e a faixa do rebaixamento. Então eu não faria isso. O trabalho do Eduardo Souza hoje não foi ruim, não. O ruim é que o Eduardo Souza tem a escalar pela direita o Janderson e pela esquerda o Ronald. Aí quando ele vai tirar o Ronald, tem que pôr o Toró. Esse é o problema do Atlético. É questão de elenco, elenco mal formado, elenco que, na hora que precisou, assim, frigir os ovos mesmo, não deu conta de aquecer a gordura. Então, o problema do Atlético não é treinador nesse momento, não. O problema do Atlético são as peças. O Adson tem aquele negócio, mas o treinador tira mais do jogador. O jogador joga no limite. Qual é o limite do Ronald? Qual é o limite do Janderson? Qual é o limite do Toró? Então a gente tem que pensar nisso tudo. Eu não contrataria. Penso que se ele for contratar um treinador, ele vai trazer o Marcelo Cabo, que já conhece o Atlético, o elenco, o Adson e a situação, e é um treinador que o Atlético pode pagar. Próximo jogo do Atlético é sábado, 5 da tarde, contra o Santos, no estádio Antônio Ascioli. Santos, que também está ali na parte de baixo da tabela, querendo a permanência. O Santos venceu, né, a sua última partida e chega, de certa forma, embalado para esse jogo contra o Atlético. O que o Dragão tem que mudar? O que você pensa para esse jogo contra o Santos? É vencer ou vencer? A única coisa que eu vi do Santos foi o placar diante do Bragantino, a vitória diante do Bragantino. Eu não vi como o Bragantino jogou. Foi surpreendente a vitória do Santos sobre o Bragantino. Pode ser um trabalho de federação, a Federação Paulista trabalha isso muito bem, já que o Bragantino não aspira o que ele aspiraria, ele já alcançou. Então,
pode ser um trabalho de federação também, mas pode ser uma recuperação do Santos. O Atlético não tem nada a ver com isso. Ele tem que chegar e vencer o jogo. E tem um problema muito sério para esse jogo, que é a ausência do quarto zagueiro Éder, que levou o terceiro cartão amarelo. A zaga do Atlético com o Éder funciona de uma forma. Sem o Éder funciona de outra forma, porque o Éder é o diferencial da zaga atleticana. Mas tem uma vantagem também. O Janderson não pode ser escalado. O Janderson e o Éder, os dois receberam o terceiro cartão amarelo nesta partida contra o Palmeiras e serão desfalques para o Eduardo Souza nesse jogo contra o Santos. Rubro-negros e santistas e alvinegros se enfrentam no próximo sábado, 5 da tarde, no estádio Antônio Ascioli.